Olá! Agora eu vou ensinar a fazer aquele substrato que eu prometi lá no vídeo da Avenca. Essa aqui foi a Avenca que eu ensinei, né? Falei sobre ela no vídeo passado e que eu fiz o desafio com o Márcio. A minha Avenca continua viva, hein, Márcio? Ó. Agora, essa daqui é uma Avenca nova que eu comprei hoje de manhã, que eu vou então transplantar ela para esse outro vaso aqui, tá? Um vaso de barro. E aí eu vou fazer uma experiência. Eu vou deixar esse vaso de barro com ela aqui no meu estúdio. Esse outro vaso menor, ele fica na minha sala. E aí eu vou observar como que ela se desenvolve, em que lugar que ela prefere, né? Isso é uma coisa que eu costumo sugerir bastante. As pessoas me escrevem e falam: "Ai, não, eu não sei se eu faço assim ou assado". Gente, não tem fórmula certa, né? Tudo depende, tudo é possível, quase tudo é possível. Mas se você está em dúvida, se você viu num lugar que alguém ensinou de um jeito e no outro ensinou de outro, testa os dois para ver qual jeito você acha melhor, o que funciona melhor. Essa é a melhor forma da gente aprender e ver o que dá certo. Bom, vamos lá? Para montar então esse substrato para samambaia de rizoma, porque a Avenca, vocês já sabem, né? É uma samambaia de rizoma. O que é rizoma? Rizoma é um tipo de caule subterrâneo que tem o crescimento horizontal paralelo à superfície do solo e é coberto de folhas escamosas e também possui raízes. Vamos lá, esse substrato, como todos os que eu ensino, eu aprendi num curso que eu fiz de jardinagem lá no Parque Ibirapuera, é um curso do Manequinho Lopes. Se você morar em São Paulo e tiver a oportunidade de fazer esse curso, eu recomendo, gente, é muito legal. Bom, vamos lá, chega de falar, nozinha, concentra. Você vai precisar de uma medida, qualquer potinho, precisa ser sempre a mesma medida, tá? Então vai, uma medida de areia, aqui, uma medida de areia, uma medida de terra, uma medida de humus de minhoca, e 7 medidas de casca de pinos ou fibra de coco triturada e uma medida de carvão picado também. Eu achei esse substrato pronto. Esse substrato está indicado como substrato para orquídea, que já tem o carvão e a casca de pinos misturado. Aqui já tem 7 medidas. Agora então, já misturei aqui. Agora a gente mistura tudo isso. Eu acho uma delícia botar a mão na terra, gente. Eu acho que a terra absorve todas as nossas energias negativas, dá uma paz, uma calma, é bom demais. Quando você estiver estressado, olha, vai mexer nas suas plantas, você vai ver como você vai ficar calminho, é uma delícia. Esqueci de falar uma coisa importante, gente. A areia é areia de construção, não pode usar areia de praia, tá? Areia de praia tem muito sal, não vai ser bom para sua planta. Bom, vamos agora então fazer a montagem do vaso. Então a gente pega um vaso que tenha furo, tá? Embaixo nesse furo eu vou colocar um pedacinho pequenininho de manta de bidim. Manta de bidim, gente, não pode ser feltro, tá? A manta de bidim é um material que é próprio para isso, próprio para drenagem. Ele é feita de garrafa PET reciclada, então ela não desmancha, tá? É difícil de rasgar, você tem que cortar com uma tesoura. E ela segura a terra e as raízes da planta. E deixa sair só a água. Eu coloco um pedacinho pequenininho no fundo, por quê? Porque já aconteceu de um vaso antigo meu, caiu uma bolinha de argila bem no furo e aí entupiu o vaso. Então, o que era para fazer a drenagem acabou piorando
e entupindo o vaso. Então agora eu ponho sempre um pedacinho de manta de bidim para não dar esse problema. Aqui é a argila expandida, que são essas bolinhas super leves. Põe um pouquinho embaixo. Ó, é uns 2 dedinhos do vaso. Pego um pedaço maior de manta de bidim. Como que eu faço para calcular? Eu ponho por cima do vaso e aí eu corto ao redor. Então a gente coloca assim e afunda. É importante que essa manta de bidim, que ela suba pelas laterais do vaso. Por quê? Porque aí ela vai realmente segurar a terra, né, o substrato e as raízes dentro do vaso, tá? Bom, agora eu começo então a pôr esse substrato aqui, coloco uma boa camada dele embaixo. Agora vamos pegar aqui o meu vaso. A gente faz assim, ó, a gente dá umas apertadas no vaso para soltar bem. Então a gente puxa. Opa. Aqui a gente centraliza. Bom, e aí a gente vai colocando aqui então pela lateral o nosso substrato para samambaia de rizoma. Esse substrato também pode ser usado para rendas portuguesa e francesa, samambaias de metro, samambaia pluma, chifre de veado, também conhecido como plasticerum, asplênio, samambaia amazonas e até para bromélias. Para finalizar, eu vou pegar essa casca de pinos aqui e vou colocar aqui ao redor do vaso para dar um acabamento. Tem que ser casca de pinos? Não, pode ser pedrisco, pode ser argila expandida, pode ser pedrinha, pode ser o que você quiser, não precisa necessariamente ser essa casca de pinos aqui. Pode também deixar direto na terra, pode deixar direto na terra. É que se você deixar direto na terra, o que acontece? Quando você regar, muitas vezes a água faz um furo ali, ou então, se chover, por exemplo, às vezes a água bate e espirra na parede, acaba sujando. Então, se você colocar alguma coisa em cima, primeiro que você vai manter a umidade do substrato para sua planta, né? Então a água vai demorar mais para evaporar. E segundo, que fica mais bonitinho do que deixar na terra, né? Tem uma seguidora minha do YouTube que pediu um beijo. Graça Alves, beijo pra você. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adiciona ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Ajude a semear o amor à natureza. Compartilhe meus posts e vídeos nas suas redes sociais. Tô te esperando no próximo vídeo. Beijos floridos da No.